Vamos falar um pouco sobre os principais conceitos utilizados no 3S Checkout, em especial sobre os elementos estruturais como produtos, itens, fichas técnicas e fornecedores, indicando como eles se relacionam no sistema e também os papéis envolvidos na sua operação, dando uma visão de como cada pessoa contribui para que o conjunto opere de forma integrada e eficiente. O primeiro ponto passa, portanto, por entendermos que as diversas pessoas envolvidas dentro deste processo têm papéis específicos. Para efeito de exemplificação, vamos mostrar neste vídeo como funciona uma estrutura baseada na hierarquia entre uma franqueadora, seus franqueados e suas lojas. Desta forma, podemos facilmente traçar um paralelo que serve também para uma estrutura de lojas próprias, em que as ações da matriz correspondem às da franqueadora, pois o mais importante é entender que temos uma hierarquia, onde uma estrutura central é responsável pela configuração do negócio e definição dos produtos, itens, fichas técnicas e características gerais que precisam ser seguidas pelos seus grupos e, em última instância, pelas lojas, que são as responsáveis por efetuar no sistema toda a parte operacional, o dia a dia da loja mesmo. Para uma visão geral, portanto, vamos exemplificar usando essa estrutura, contendo um franqueador, ou uma matriz, no caso de uma estrutura de lojas próprias, que tem suas responsabilidades dentro do sistema. Abaixo dele, um franqueado, e dentro desse franqueado, outros dois perfis. O grupo de lojas, onde podemos executar algumas atividades específicas, e por fim as lojas, também com suas próprias atribuições. Vamos entender um pouquinho o papel de cada um. O franqueador ou matriz está no nível mais alto da hierarquia, pois eles têm a responsabilidade de especificar quais são os produtos que serão vendidos, criar os cardápios, cadastrar os itens com os quais trabalhamos, registrar as fichas técnicas que indicam como cada produto é estruturado, ou seja, quanto de cada item vai dentro de um determinado produto a ser vendido, fazer o cadastro inicial dos fornecedores principais e determinar quais itens podem ser comprados diretamente pelos franqueados em fornecedores regionais. Ou seja, o franqueador poderá dizer, por exemplo, que determinados itens como frango, carne ou farinha só podem ser comprados de fornecedores indicados por ele, mas que alguns, como refrigerantes ou hortifruti, poderiam ser comprados pelos franqueados em fornecedores regionais. O papel do grupo é reunir as lojas de um determinado franqueado. Por exemplo, poderíamos supor que um franqueado A tenha apenas uma loja, mas o franqueado B possua 3. Então existe a possibilidade de agrupá-las para que este franqueado B visualize apenas as suas lojas. De qualquer forma, mesmo se tivermos uma única loja, também temos esse papel denominado grupo, pois a pessoa neste perfil é responsável por cadastrar fornecedores regionais, poderá alterar preços dentro de limites estabelecidos pela franqueadora e modificar categorias fiscais que afetarão somente as lojas daquele grupo. Por último, mas não menos importante, temos o papel da loja em si, que é operacionalizar de fato as ações do dia a dia. É na loja que fazemos o lançamento de despesas de entrada de notas manuais, validamos as notas recebidas automaticamente, lançamos os desperdícios completos e incompletos, assim como as refeições feitas por funcionários, e é onde registramos os níveis de estoque e fazemos o cadastramento dos usuários que terão acesso aos PDVs. Ou seja, todas as funções do dia a dia estão na atribuição de quem gerencia a loja. Cada uma dessas atividades está descrita de maneira mais aprofundada em materiais específicos colocados em nosso portal de treinamentos. Por isso, o mais importante neste vídeo é entender que existem papéis dentro da hierarquia que gerenciam cada um dos conteúdos de maneira diferente. Agora que entendemos os papéis de cada um, vamos ver então um pouquinho mais de detalhes do dia a dia considerando duas vertentes, o inventário e o controle financeiro. Quando falamos em inventário, estamos falando basicamente do controle de quantidades em estoque, tudo o que entra e sai de nossa loja e sobre como podemos manter essa informação sempre atualizada no sistema. Ou seja, o que devemos fazer para manter essas informações se refletindo da forma mais fiel possível dentro dos relatórios de controle do 3S Checkout, de forma que, quando fizermos uma contagem dos itens em estoque, os números batam com aquilo que nossos relatórios estão indicando. Existem várias formas de dar entrada e saída de itens no nosso sistema, então veremos isso um pouco mais detalhadamente. Quanto à parte financeira, estamos falando basicamente do registro adequado das vendas e também das entradas de notas, sejam automáticas ou manuais, pois cada item que nós compramos vai se refletir em um registro de despesa no sistema, onde também poderemos adicionar registros de outras despesas como água, energia elétrica, aluguel ou despesas com colaboradores ou terceirizações, que ficam refletidos nos relatórios financeiros do 3S Checkout. Outra coisa muito importante é entendermos como as coisas se amarram estruturalmente, então vamos falar um pouquinho disso agora. Primeiro, temos sempre o produto a ser vendido, partindo do princípio que o nosso negócio compreende a venda de um conjunto determinado de produtos. Quanto a esse produto, antes de pensar em como vendê-lo, precisamos determinar os insumos que vão ser usados na sua composição,
que dentro do 3S Checkout são chamados de itens. Por exemplo, se considerarmos que comercializamos cachorro-quente, precisaremos montá-lo a partir de pão, salsicha e mostarda, que são os itens que compõem a receita desse nosso produto, que também chamamos de ficha técnica, e em cuja venda ainda posso adicionar um refrigerante ou uma cerveja, por exemplo. Como dissemos, podemos ter quaisquer outros insumos, mas para poder compor determinado produto, nós precisamos especificar para o sistema quais itens o compõem. Então já temos aí uma estrutura hierárquica, o produto e dentro dele vários itens. Temos agora um novo elemento, chamado de ficha técnica, ou a receita do produto, que é onde começamos a indicar para o sistema como a baixa de cada item em estoque será dada, uma vez que é aqui que determinamos a quantidade de cada item que é utilizado dentro de cada produto. Ou seja, depois que temos os nossos produtos e itens cadastrados, agora na ficha técnica vamos dizer quantos pães, salsichas e quantas gramas de mostarda utilizaremos para compor cada cachorro-quente. Completando essa amarração, agora precisamos indicar os fornecedores desses nossos itens e de que maneira nós compramos de cada um. Para isso, precisamos cadastrar esses fornecedores e atrelar cada um dos nossos itens ao fornecedor correspondente. Por exemplo, podemos dizer para o sistema que o fornecedor A nos entrega as salsichas e o fornecedor B nos entrega os pães, atrelando esses fornecedores a cada item que nós temos registrados em nosso cadastro. Portanto, tudo isso é amarrado, pois quando vendemos um produto, o sistema precisa dar baixa no estoque dos itens associados a ele, e ele dará essa baixa de acordo com as quantidades que especificarmos nas fichas técnicas. Como também especificamos como compramos esses itens de cada fornecedor, com essas 4 informações básicas o 3S Checkout já consegue dar as entradas em estoque quando compramos e consegue dar as devidas baixas no estoque quando vendemos ou registramos qualquer saída de produtos. Aliás, vamos falar um pouquinho mais dessas saídas de produtos. Já sabemos que o produto é aquilo que vendemos. Ora, o produto pode ser vendido através de vários canais. Pode ser no parceiro delivery, no balcão, no totem de autoatendimento. E também já entendemos que ele é formado por diversos itens, que são tudo aquilo que compõe determinado produto, devidamente especificado em suas fichas técnicas. É muito importante ressaltar que não basta informar quais itens compõem aquele produto. É fundamental aqui a necessidade de especificar corretamente em quais quantidades também. Por exemplo, podemos criar o produto cachorro-quente, mas devemos dizer que ele é composto por um pão de hot dog, uma salsicha e 50 gramas de mostarda, pois essas quantidades especificadas na ficha técnica é o que o sistema vai usar para saber quanto abater de estoque de cada item quando for consumido cada cachorro-quente. Portanto, a ficha técnica é o elemento fundamental para que o sistema saiba quanto tirar de estoque a cada saída de cachorro-quente da nossa loja. E veremos daqui a pouco que essas saídas não ocorrem somente pela venda, mas também por processos como desperdício, consumo de um colaborador ou a transferência de mercadorias entre lojas. Mas isso será detalhado a seguir. Muito bem. Se o sistema já entende como efetuar a saída, existe uma outra ponta muito importante, que é informar para ele como deve ser dada a entrada dos itens no estoque. E isso está diretamente relacionado à maneira como cadastramos os nossos fornecedores, ou seja, como compramos os itens que vão compor os nossos produtos. Quando efetuamos o cadastramento dos fornecedores, podemos dizer, por exemplo, que o fornecedor Pães da Manhã nos fornece pão em quilos, e nós sabemos que 1 quilo equivale a 20 unidades de pão. Mas quando compramos do fornecedor Padaria da Família, este item vem em pacotes de 12 pães. Como nós decidimos controlar nossos pães em unidades e não em quilos ou pacotes, a conversão de como o fornecedor nos entrega para essa nossa unidade padrão é necessária, para cada fornecedor. Existem vários materiais dentro do nosso portal de treinamentos detalhando essa questão da conversão. Mas o mais importante de se entender aqui é que podemos comprar esse pão de vários fornecedores diferentes e que no cadastramento de cada um desses fornecedores nós sempre precisaremos indicar a conversão entre a forma que ele nos entrega e a forma como controlamos nosso estoque. Nesse exemplo, eu teria 2 conversões possíveis. Do fornecedor Pães da Manhã, a conversão é de 1 kg para 20 unidades. E do fornecedor Padaria da Família, a conversão é de 1 pacote para 12 unidades. No final, uma vez que o sistema estiver com as conversões devidamente configuradas para cada fornecedor, sempre que comprarmos 1 kg do fornecedor Pães da Manhã, o sistema já saberá que precisa adicionar 20 unidades de pão no estoque. E toda vez que eu comprar um pacote do fornecedor Padaria da Família, o sistema também saberá que eu preciso adicionar 12 unidades de pão dentro do nosso estoque. Só aí fica muito fácil perceber que, somente se conversões estiverem devidamente cadastradas no sistema, a cada compra que fizermos do fornecedor A ou do fornecedor B, o sistema poderá adicionar a quantidade correta de itens no inventário. E dessa forma, a quantidade registrada no sistema baterá com a quantidade que for contada pelo nosso funcionário no processo de contagem diária, semanal ou mensal.
Daí a ênfase e a importância que damos ao assunto conversão sempre que falamos do cadastramento de fornecedores. Dando sequência ao entendimento de todos os fatores que influenciam no nosso inventário, para ilustrar o que estamos falando, vamos imaginar que o nosso estoque esteja cheio de pães, salsichas, mostardas, refrigerantes, cervejas e todos os itens que temos registrados dentro do nosso cadastro. Então, como o nosso estoque pode diminuir a partir de alguns elementos, o primeiro deles naturalmente são as vendas. Podemos vender em delivery ou em loja, mas tudo aquilo que vendemos automaticamente será abatido no nosso estoque de acordo com a fração que nós indicamos dentro da ficha técnica daquele produto. Assim, se no nosso cachorro-quente usássemos, por exemplo, um pão, 2 salsichas e 100 gramas de mostarda, a cada venda, por qualquer que seja o canal, o sistema vai abater essas quantidades do nosso estoque. Por isso, a primeira e mais representativa forma de dar baixa de itens em estoque, obviamente, é a venda. Então, depois de algumas vendas, se fôssemos olhar o nosso estoque, já veríamos que ele sofreu algumas baixas. Mas temos que destacar que existem outras saídas que precisam ser registradas no sistema para que ele entenda que os insumos devem ser abatidos do estoque também. No caso da venda, isso é muito tranquilo, porque o próprio sistema garante essa baixa no estoque automaticamente. Mas existem processos em que a saída precisa ser lançada manualmente. E, se essas saídas não forem registradas, a quantidade em estoque real nunca irá bater com os relatórios do sistema. Portanto, os processos e registros de saídas manuais são tão importantes quanto o processo de registro de saídas automáticas feitos quando fazemos uma venda. Esses processos manuais que precisam ser executados para registrar as saídas do sistema são 4. O lançamento de desperdícios incompletos, o lançamento de desperdícios completos, refeição de empregados e transferências de estoque. Vamos detalhar um pouquinho mais a que se refere cada um deles. Desperdício completo é quando perdemos apenas um determinado item no processo de produção, sem perder o produto como um todo. Por exemplo, vamos imaginar que enquanto estamos montando nosso cachorro-quente, deixemos o pão cair no chão. Nesses casos, precisamos lançar no sistema o desperdício desse pão, porque se eu tinha 100 unidades no estoque disponíveis para serem vendidas, agora não temos mais, temos apenas 99. E, portanto, se fôssemos fazer uma contagem de estoque neste momento, identificaríamos lá fisicamente a presença de 99 pães, mas o sistema ainda estaria registrando que deveriam ter 100, criando uma divergência nos relatórios apenas porque não foi informado ao sistema esse item perdido. Já o desperdício completo funciona de forma semelhante, só é um facilitador para que possamos lançar esses desperdícios quando eles afetam não apenas um item, mas sim o produto como um todo. Extrapolando esse mesmo exemplo que estávamos dando com a queda de um pão, imaginemos que ao invés disso derrubássemos o lanche todo durante o processo de montagem. Muito bem, nesse caso todos os itens precisariam ser descartados. Então ao invés de fazermos 3 lançamentos de desperdício completo, um para o pão, outro para a salsicha e um terceiro para a mostarda, é muito mais fácil fazer um lançamento só, indicando que desperdiçamos o produto todo, o que é feito através da opção desperdício completo, deixando para o sistema a tarefa de abater a quantidade certa de cada item que compõe o produto. Assim, seja por lançamento de desperdício incompleto ou completo, já podemos observar a importância do registro desses desperdícios no sistema, para que os saldos em estoque de todos os nossos itens fiquem coerentes com a realidade. Também é importante destacar que esta queda do produto no processo de montagem é apenas um exemplo do motivo de desperdício, pois podem existir vários. Por exemplo, podemos ter que descartar um item por estar vencido, um determinado produto porque foi montado há mais de X minutos e ficou no escaninho sem ser vendido, passando do prazo que determinamos como limite para a venda, um processo de montagem que tem resultado em produto de qualidade inferior à que consideramos necessária para oferecermos ao nosso cliente, por um processo de degustação no qual precisamos registrar a saída daquele produto do estoque sem que ele tenha sido vendido, uma devolução feita por um cliente, ou seja, qualquer motivo que o nosso negócio determine. Por isso, o sistema permite que o franqueador cadastre os motivos possíveis de desperdício para que a loja, no momento do lançamento, possa indicar efetivamente a causa de cada desperdício que for lançado. Outra maneira de registrar a saída de produtos, que não é nem por venda e nem por desperdício, seria se o nosso negócio possuísse uma política de fornecimento de refeições para os nossos colaboradores através de nossos próprios produtos. O 3S Checkout oferece a possibilidade de se definir uma política de alimentação. Indicamos que fornecemos almoço para os nossos colaboradores, por exemplo, onde o franqueador pode determinar inclusive quais produtos estarão disponíveis para ser utilizados nessa política, permitindo que eles possam escolher dentro dessa relação o que gostariam de almoçar. Dessa forma, caso a loja lance uma refeição de empregado, indicando que o colaborador X consumiu 2 cheeseburgers e um refrigerante, o sistema já consegue fazer o abatimento de todos os itens que compõem aqueles 2 cheeseburgers e o abatimento daquele refrigerante do saldo em estoque, sem que isso tenha ocorrido nem por uma venda, nem pelo lançamento do desperdício daqueles produtos.
Por uma questão de boas práticas, recomendamos que todos esses lançamentos sejam feitos diariamente, para que possamos manter nossos saldos em estoque sempre devidamente atualizados e coerentes com a realidade daquilo que encontraremos caso façamos uma contagem física em qualquer dia. Uma quarta forma de registrar manualmente uma saída do nosso estoque seria por transferência de itens. Trata-se de uma operação que podemos fazer caso tenhamos duas lojas dentro do mesmo grupo. Nesse caso, poderemos transferir quaisquer itens que estejam sobrando na loja A para uma loja B que esteja precisando dessas mercadorias. Assim, se transferirmos 10 unidades de um item qualquer da loja A para a loja B, supondo que havia 100 unidades de estoque na loja A e 50 nessa loja B, a partir do momento que a transferência for efetuada e confirmada pelas duas lojas, o sistema calculará que o novo saldo em estoque da loja A é 90 e o estoque da loja B passará a ser 60. Voltando àquela visão geral do nosso estoque a partir do momento em que lançamos agora os desperdícios, as transferências e o consumo de empregados, observaremos que o estoque que estava com nível X baixou mais um pouquinho, e portanto já estaria na hora de começarmos a fazer a reposição desses estoques. Ou seja, se vimos até agora como os itens dão saída do estoque, vamos ver como esses itens podem dar entrada nesse mesmo estoque, repondo nossos níveis. Basicamente, existem 3 maneiras de fazer com que os saldos em estoque dos nossos itens sejam aumentados, ou seja, que façamos o registro de entrada desses itens. Isso pode ser feito através do lançamento de notas manuais, da entrada de notas realizadas de forma automática ou também por transferência de estoque. Vamos ver detalhadamente cada um desses 3 processos. O primeiro é a entrada manual de notas, utilizado quando, por exemplo, ocorresse uma situação em que, por uma emergência qualquer, não pudéssemos aguardar a entrega normal de uma mercadoria e precisássemos ir a um fornecedor local, como um atacadão. Poderíamos cadastrar esse fornecedor e, supondo que ele não emita uma DANF, pegar o cupom fiscal e lançá-lo manualmente no sistema. O 3S Checkout oferece o recurso do lançamento manual desse cupom e existem vários materiais dentro do portal de treinamentos explicando os procedimentos para isso. Outra maneira dos itens entrarem no sistema, que é inclusive a maneira mais convencional, é a entrada automática de notas. Como isso funciona? Toda vez que o fornecedor já cadastrado no sistema emitir uma nota fiscal eletrônica contra o CNPJ da loja, essa DANF fica registrada na base de dados da Secretaria da Fazenda, que referenciamos apenas como Cefaz. O 3S Checkout, em intervalos de aproximadamente cada 2 horas, faz uma varredura automaticamente das notas lá existentes, trazendo para a nossa base aquelas referentes ao nosso CNPJ. Nesse processo, o sistema automaticamente identifica cada item dessa nota fiscal e faz a devida entrada dessas quantidades em nossos estoques, a partir do momento que damos o aceite dessa nota. Essa é a maneira mais simples de garantir que os itens em estoque sejam devidamente atualizados, uma vez que é um processo realizado automaticamente e que só depende do correto cadastramento dos itens, dos fornecedores e da relação entre os códigos utilizados por eles nas notas fiscais contra os nossos itens dentro das conversões adequadas. Se estiver tudo devidamente cadastrado, a entrada de todos os itens será feita automaticamente, apenas com a necessidade de uma intervenção para validar o recebimento daquelas mercadorias, autorizando o 3S Checkout a computar a entrada no estoque. A terceira forma de entrada seria pela transferência entre lojas, que já explicamos anteriormente, pois se mandamos itens da loja A para a loja B, o sistema faz a saída de uma loja e a entrada na outra, com a única ressalva que essa transferência só pode ser efetuada entre lojas que pertençam ao mesmo grupo. Portanto, depois desses 3 processos, nosso estoque que estava no nível mais baixo volta a ter seus níveis normalizados, e assim damos sequência ao dia a dia de nossa loja. Essa é a primeira parte conceitual, que nos permite entender como as coisas se relacionam e quais as ações que nós fazemos para que o nosso estoque aumente ou diminua. Agora que entendemos os conceitos envolvidos, recomendamos que você assista os próximos vídeos em que são detalhados todos esses processos, ampliando seus conhecimentos e permitindo que você extraia o máximo do 3S Checkout. Boa jornada e até o nosso próximo vídeo.